Boa noite a todos. Vamos a Atos, capítulo 1. Começando a nossa exposição que pretendemos fazer por todo o livro. Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Diz assim: Deixe-me ler desde o 6, já preguei sobre esse texto até o 9, mas dá mais colorido a cena tão espetacular. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, ou homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar. Abençoa-nos, nós te pedimos, Senhor, esta pregação e que nossa mente seja aberta para um pouquinho dessas verdades tão grandes entrem no nosso pequenino cérebro e de lá para a nossa alma e nos edifique. Que possamos ser testemunhas cada vez mais vivas do Senhor Jesus Cristo, até Ele voltar. Em nome dEle que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, até o versículo 9, nós já comentamos na pregação passada, quando ele foi, então, assunto aos céus, sendo envolto por uma nuvem. Enquanto ele subia, os discípulos, poderíamos até complementar, obviamente, olhavam para cima. Talvez mais do que impressionados com a subida sobrenatural, eles deveriam estar muito saudosos, um vazio no coração, a mente cheia de perguntas. E agora, como vamos fazer? Quando vamos vê-lo de novo? Deve ter sido realmente um momento muito, muito forte para eles. Alguns estudiosos até sugerem algo muito razoável. É que talvez alguns deles achassem que a nuvem ia se dissolver a qualquer momento e ele ia aparecer de novo e voltar para ficar com eles. E eles tinham uma boa base para isso, a transfiguração. Quando Pedro, João e Tiago estiveram com ele no monte e o viram glorificado e apareceram então na forma glorificada também Moisés e Elias e conversaram com ele e uma nuvem então envolveu os 3, os discípulos caíram no chão, ficaram muito perturbados com aquilo e logo depois daquilo Jesus aparece só, já sem nuvem nenhuma a cercá-lo e já sem a presença de Moisés e Elias, e ele então aparece. Então eles tinham uma boa base, nós já vimos isso, pelo menos 3 deles
já tinham visto Jesus envolvido numa nuvem, de forma muito misteriosa, a nuvem foi embora e ele continuou novamente com eles. Pode ser uma repetição, não sei. Seja o que tenha passado pela mente daqueles homens, o fato é que, em vez disso, dois anjos, aqui fala homens ou varões, mas obviamente anjos, vestidos de branco, clara a forma de descrever, eles aparecem e se colocam no meio deles. Esses anjos fazem uma pergunta e logo depois uma afirmação. A pergunta é altamente retórica. E para quem pareciam estar precisando de consolo, como era o caso deles, e de orientação e de uma mão bem carinhosa, parece uma pergunta meio dura. Homens, galileus, por que estão olhando para as alturas? Por quê? O senhor ainda pergunta por quê? Queria que eu estivesse olhando para onde? Para as costas? Se o meu senhor acabou de subir. Claro que os anjos não queriam ouvir coisa nenhuma disso. Eles não queriam ouvir a resposta. Era retórica a pergunta. Eles talvez quisessem dar uma mensagem meio dura mesmo para aqueles homens. Alguns acham que foi uma espécie de uma repreensão que eles receberam ali. Nós não sabemos o tempo que eles passaram olhando. Depois que Jesus foi subiu, a nuvem envolveu, ficaria o quê? 2 minutos? 5? 10? 30? Não sabemos. Se soubéssemos, talvez explicasse um pouco melhor a forma da pergunta, como se os anjos sugerissem, vão ficar aí olhando até quando? Então, alguns acham que talvez fosse aqui mesmo uma leve repreensão para eles, ou no mínimo uma chamada, ou uma sacudida. Sabe quando a pessoa está um pouco assim, em choque e tal, alguém chega aí e sacode? Deve ter sido algo por aí, porque muito carinhoso não foi, e nem foi uma forma de ajuda ou de consolo. Talvez algo como: vocês estão demorando muito aí vendo o que já acabou? Já aconteceu? Ele já foi? Vamos agir? Vamos agir? Vamos trabalhar? Trabalhar em quê? Vocês não ouviram a ordem dele? Começa em Jerusalém, depois em Samaria, depois na Judéia inteira a região, depois de todos os confins da terra, vão testemunhar de mim, vão falar. Mas para ser assim tão rápido, vamos agir. E de fato, ao longo do livro de Atos, nós vamos ver o quanto estava esperando aqueles homens em termos de ações, em termos de reuniões, decisões, discursos, perseguições, insistências na pregação sobre Jesus Cristo, um mundo de trabalho, de atividade, de fato estava esperando. É como se o anjo, obviamente por ordem de Deus, ou os anjos, não quisessem dar a mínima sensação de que agora era um vácuo nas vidas deles. Jesus foi embora, ficaram ali olhando, como falei, não sei por quanto tempo, e agora ficou meio sem sentido. Esse negócio de sair para Jerusalém é meio vago,
dando testemunho, Samaria, Judéia, os confins da terra, nós aqui, assim, muito gigantesco, muito além do que eles poderiam suportar e compreender. Então, provavelmente, foi uma forma de Deus mostrar para eu não permitir que nem entrasse na mente deles a ideia de uma coisa meio vaga, meio tristonha, lacônica, meio assim para baixo, ou de não saber o que fazer. Não. Vão agir. Vão agir. Parece que nós, às vezes, achamos que precisamos de consolo, de manha, e que nós precisamos mesmo de uma boa advertência da parte de Deus, uma boa sacudida. Tem uns momentos dele fazer isso. Não sei se você já percebeu, em que achava que numa situação tal da sua vida você iria se sentir um pouco mais consolado, e tem até sente falta um pouco disso, mas não vem algo assim. O que vem é mais de requietude, ou vem algo que mexe com você de uma maneira forte, você nem entende bem. Deus sabe como tratar com a gente. E seja como for, então, a pergunta, sem dúvida alguma, era uma forma de dizer que aquela fase em que eles tiveram a companhia de Jesus acabou. Companhia aqui na terra. Isso aí ficou claro. Jesus não estaria mais fisicamente com eles como antes. Não adiantava ficar esperando, fazer ali umas tendas, ficar aguardando o retorno dele, porque ele iria retornar, como vamos ver lá na frente, mas muito, muito depois. Em lugar dele, estaria quem? Então, eles ficariam sem liderança, sem orientação. Ora, ele já tinha dito abundantemente, já vimos isso nas pregações passadas, já em Atos, que viria o Espírito Santo orientá-los, estar com eles, habitar com eles. João 14, João 15, João 16, estou falando de capítulos inteirinhos desses 3 capítulos de João, fala abundantemente sobre isso, li algumas passagens sobre isso. Em todo caso, só mais um, digo, mais uma vez, João 16, versículo 4, acho que cabe dentro do contexto. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Chegou a hora, aquela hora que ele disse, chegou precisamente naquele momento. E nenhum de vós me pergunta para onde vais, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, observem que os anjos, além de informarem que Jesus acabou de ir, como ele disse que iria, alguma coisa iria acontecer, como ele disse que iria acontecer depois da ida dele. O quê? O Espírito Santo haveria de vir. Ou seja, chegou a hora de Jesus deixá-los. Isso significava que chegou a hora do Espírito Santo voltar. Então, para eles, ao mesmo tempo que imaginamos que tinham certa razão de ficarem meio entristecidos com a partida de Jesus, um pouco apreensivos, mas ao mesmo tempo vejam que espetáculo de situação se descortinava para eles. O Espírito Santo vem para nós agora. Agora vem. Eu não sei o que isso significa exatamente.
Não sei que efeito isso vai ter em nós. Tudo é muito misterioso. Mas as coisas estão acontecendo. Parecia um pouco remoto, um pouco distante, assim, um pouco vago. Eu vou para o Pai. Se eu não voltar, o Espírito não vem. Mas como eu vou, então o Espírito vem, que eu vou mandar. De repente, isso virou absolutamente realidade. Pelo menos a metade. A ida dele. Então, pressupõe-se o quê? Que a outra metade iria se cumprir. Nós vamos receber o Espírito Santo. Imagine o tamanho do que seria isso. Eu espero que eles tenham, de fato, ficado assim, extremamente animados com a ideia de que algo muito, muito grande os esperava, sem falar da honra que eles teriam. Em suma, uma nova fase estava começando. Que fase? O testemunho deles até os confins da terra. Fase essa que se encerrou quando o último deles que estava presente aqui morreu, correto? Não. Fase esta que até agora está valendo. O seu testemunho ainda é esperado. O meu, o nosso, 2000 anos depois. Por quê? Porque ele ainda não voltou. E o Espírito Santo está sendo enviado, tanto está que você gosta de dizer, eu sou a habitação do Espírito Santo, porque eu me converti a Jesus Cristo. Uma afirmação muito ousada para um ser humano que pouco entende dessas coisas, como nós, mas fazemos na fé e absolutamente de uma forma correta e autorizada pelas Escrituras. Então, está valendo. Aquela fase iniciada lá está valendo hoje, irmãos, conosco, aqui. Somos a habitação do Espírito Santo. Se alguém se converter hoje à noite aqui, significa que o Espírito Santo estará sendo enviado hoje à noite para esta pessoa, para habitar nessa pessoa, e ela vai passar a fazer parte do grupo que vai o quê? Dar testemunho de Jesus Cristo. Em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, onde nós já estamos, em termos de Jerusalém, já estamos bem longe. Né? Tudo espetacular que estava acontecendo aqui. Misterioso, meio sofrido por um lado, mas empolgante pelo outro. E é assim que você deve encarar a vida cristã. Empolgante. Pode haver sofrimento, pode haver angústia, pode haver tristeza, pode haver preocupação. Que venham. Elas vêm e vão. Mas o que não deve nunca sair da sua mente, meu irmão e minha irmã, e no seu coração, é a empolgação do tamanho da obra em que você está envolvido. Ou dizendo melhor, você foi envolvido pelo Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Pergunta, por que estás olhando para as alturas, sem esperar a resposta? Eu disse que eles fizeram uma pergunta e uma afirmação. Afirmação: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. É tudo o que eles tinham para dizer. Vamos desdobrar um pouco esta fantástica revelação aqui. Esse Jesus, eles estavam falando precisamente de Jesus de Nazaré, que era o Messias, era homem e Deus. Esse mesmo, exatamente este que subiu, ele acabou de subir. Vamos já dizer uma coisa sobre ele, mas deixe-me logo dizer que o que nós vamos dizer se refere ao próprio, que morreu, ressuscitou, esteve aqui algumas semanas com vocês. É esse próprio, não é outro diferente. Então não fique com a ideia, não vamos mais vê-lo. Oh, foi tão bom, tão rápido e tão bom. O tempo que nós estivemos com ele era tão maravilhoso.
estar com ele, a presença dele. Acabou. Passou, foi embora para o céu, uma nuvem misteriosa que o envolveu, não entendemos nada disso. Aquele ali a gente não vê mais, não. Talvez de outra forma, de outro jeito, mas aquele nosso querido mestre, que João colocava a cabeça no peito dele, aquele, nós não vamos mais ver, não. Vamos. Este mesmo Jesus, certo? Que ele vem com algumas diferenças em termos de missão, em termos até de glorificação, mas é o mesmo Jesus. Tinha uma seita, não sei nem se é seita, mas uma corrente mística e errada da época, Paulo lutou muito contra eles, gnósticos, que eles inventavam algumas coisas e diziam, não, Deus não pode morrer. Então, admitamos até que Jesus era homem e Deus, mas logo antes dele morrer, o divino dele o deixou e ficou só o homem Jesus. Então, o que morreu naquela cruz foi só um homem. É claro que não tinha nada de divino, divino não pode morrer. Então, foi só um homem que morreu e aquele Jesus não havia mais, voltou, o abandonou, o divino de Jesus Cristo. Então, ensinamentos mais ou menos desse tipo. E outros diziam que a humanidade de Jesus não era real, era só uma imitação de ser humano. Não podia ser humano como nós somos, e ao mesmo tempo ser Deus, não dava. O docetismo ensinava isso. Então, era todo tipo de ensino que nós entendemos. Era o desespero da mente humana de explicar o inexplicável. Que, sim, era homem e Deus. Mas não dá não. Para nós não dá não, mas para Deus, sim, tudo é possível. E esse é o grande mistério do ser, da pessoa de Jesus Cristo. Mas então a pessoa que morreu naquela cruz era divina? Era, lógico. Mas isso, em termos, é uma contradição. Mas Deus estava por cima disso tudo e para Deus nada é impossível. Então, é o que aconteceu. De fato. Em outras palavras, esse mesmo Jesus que esteve convosco durante 3 anos, morreu, ressuscitou, esteve com vocês já um pouco diferente, já um pouco diferente, mas viram que era o mesmo, a ponto de comer com eles, de estar com eles, de deixar pegar no lado dele, pegar nas mãos dele, como sabemos que Tomé fez, é o mesmo. Então ele voltou o mesmo. Pois é, ele foi, agora ele foi embora, mas vai voltar. Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ou seja, subiu para os céus, Jesus já tinha dito que ia voltar para o Pai. E claro que o Pai estava no céu. Então, na realidade, não era algo que os pegou de surpresa. Inclusive, o fato que ele ia se ausentar deles e para onde ele iria. Ele disse que ia voltar para o céu, mas não importa. Deus quis, através dos anjos, que eles ouvissem taxativamente dos anjos, diretamente, explicitamente, ele está nos céus. Para não haver dúvida que nós interpretamos errado, nós entendemos errado o que ele disse, ele fez sumir mesmo. Acabou, não podemos ter certeza para onde ele foi, e tantas coisas que poderiam entrar na mente deles, né? Tão assustados que deveriam estar, coitados. Coitados e, ao mesmo tempo, ultra abençoados, né? Mas não precisava se preocupar com a interpretação, que eles tinham entendido errado. Não. Ele foi para o céu. Sim. Espetáculo. Isso poderia dar a eles uma confiança extra,
uma segurança, esse aqui não tinha menor dúvida. Curioso é que até há pouco tempo, minutos, Jesus estava com eles. Ali. Aí, de repente, ele estava no céu. Não é nem que ele está sendo levado para o céu, ele chegará no céu, né? Ele chegou. Foi assunto ao céu. Acabou. A nuvem levou, ele chegou. Já chegou? Já. Aí é mistério grande. É interessante, talvez se os anjos tivessem dito, ele está em Jericó, ali pertinho de Jerusalém, talvez fosse mais fácil compreender, porque já tinham visto muitos milagres e tudo. Claro, ele não entender exatamente como é que alguém pode estar aqui e estar em Jericó segundos depois, mas era na terra, pelo menos era na terra, um milagre, sim, sobrenatural, além do nosso conhecimento, como é que pode acontecer, mas pelo menos era terra com terra. Está lá em Jericó? Está. Então vamos pegar um carro, um avião, uma moto, e vamos chegar lá rapidamente e encontrá-lo em Jericó. Podem ir que ele está lá. Era menos difícil, era menos complicado, embora já envolvendo um tremendo do milagre. Mas foi muito maior do que isso, muito. Não, ele está no céu agora. Ele estava aqui, está no céu agora. Está. Fica claro, pelo menos, uma coisa. O céu é uma realidade tanto quanto qualquer lugar na terra. Espero que vocês concordem com isso. É uma realidade, tanto quanto. Eu não estou dizendo que é uma realidade igual em todos os parâmetros, que a maneira de medir o tempo lá ou aqui, que a forma de existir lá ou aqui, que as estruturas das coisas que existem lá aqui, não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo realidade, ou seja, fato, é um fato, é algo que existe, não é imaginário. O céu não é imaginário, que habita a imaginação das pessoas. Não, ele é um lugar. Ele estava entre vocês e agora está no céu. Deve ter sido uma informação fantástica para aqueles homens. A esfera da existência é diferente, como eu já comentei, mas do jeito que Jesus Cristo chegou lá num instante, será que quando a gente morrer e a gente crê ele, a gente vai chegar assim tão rápido? Opa! E ele chegou assim muito rápido no céu. Já chegou? Chegou! Só falta um vídeo dele no céu, né? Hoje em dia a gente não pode quase conceber alguma coisa. Você manda um vídeo, manda uma foto. Mas não tinha isso, então ele, nem se tivesse, acho que não mostrariam, mas ele está no céu. Não sei se entrou na mente deles ali, mas... Então eu vou para o céu desse jeito, com essa simplicidade, é assim, morrer, ir para o céu. Quando chegar na hora de ir para o céu, ou morto ou vivo, ir para o céu é isso, é estar aqui e chegar no céu. É. Alguém pode estar conosco e de repente estar lá. Quem disse isso, hein? Eu tenho vontade de partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Partir, estar. Tum, tum. Você ainda vai estar no paraíso comigo daqui a uns 3 séculos.
ou eu não posso dizer nem um tempo, porque é muito complexo. Tá? Hoje. Já nós vamos estar no paraíso, nós dois. Morrendo miseravelmente numa cruz, todos três, ali sofrendo dores terríveis, numa realidade horrorosa. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas é simples assim? É. Para Deus? É. E a realidade é assim. Alguém pode estar entre nós e, de repente, estar lá. Nesse sentido, o céu, para nós crentes que estamos aqui, está mais perto de nós do que Parangaba. Se você tiver aí uma parada cardíaca, pum, quando alguém notar que você arriou a cabeça, já chegou lá há muito tempo. Parangaba, chega lá, vai de helicóptero, é complicado, ninguém tem nem helicóptero, chama um carro, vai a pé, vai de ônibus, sei lá o que você vai, chegar em Parangaba 30 minutos depois, 40, 50, não sei. No céu, antes de arriar o pescoço, já chegou lá. Pastor, isso não é assim. Bom, então eu vou sentar. Porque eu não vejo outra coisa. E a Bíblia dá apoio a isso, como eu já comentei. E se isso não tem um efeito absolutamente espetacular em você que é crente, eu não sei o que vai ter. Eu não sei como animar melhor um crente, no caso a mim mesmo, que sou um, com a graça de Deus, do que saber disso, que nós estamos a segundos do céu, quando chegar o momento. O que não pode dizer assim, é tão bom que eu vou apressar isso. Não. Não. Essa passagem espetacular, ultra rápida, só Deus determina a hora. Só Deus. E depois de um longo sofrimento, ou um sofrimento médio ou pequeno, ou como disse, uma parada cardíaca, a pessoa cai ali já morto, ou vai dormir, e como dizem, meio brincando, né? Acorda morto, né? Ou seja, vai dormir e não acorda, e parece que é a melhor maneira de alguém morrer que existe. Alguém vai dormir e não acorda. Talvez seja melhor, é um prêmio que Deus dá a alguns, não temos o menor indício de qual o critério dele, porque ele permite crentes da mesma qualidade, mortes assim repentinas, absolutamente indolores, e outros morrem meses, anos, sofrendo, como se a morte fugisse deles. Mas é Deus que é assim, e isso não ninguém questiona. Mas, na hora que Deus diz assim, acabou, para coração, depois de anos de sofrimento, ou meses, ou segundos, ou até sem sofrimento nenhum, neste momento, é absolutamente imediato. Nós não vamos passar por um processo de transformação, tipo um purgatório, uma coisa vaga, estranha, é sofrimento, mas não é uma coisa esquisita, inventada por mentes maliciosas, rebeldes a Deus. Vamos tirar o malicioso aí, vamos tirar ignorantes de Deus, que é melhor, e sem conhecimento das coisas do alto. Vou tirar, retiro o malicioso, que eu não sei o coração deles. Mas, com certeza, longe da palavra de Deus e prejudicando pessoas, ensinando coisas erradas. Muito bem. Então, vibre. Pode vibrar, porque você está bem pertinho de Cristo. Muito mais do que você imagina. Muito bem. Esse Jesus foi assunto ao céu, assim virá. Aí ele se refere à famosíssima, absolutamente espetacular segunda vinda de Cristo. Ele vai voltar.
Eu nunca contei, mas já li várias vezes que há mais passagens na Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira. Pelo jeito, se eu nunca contei até agora, eu não vou contar mais não. Mas se vocês contarem, vocês me dizem. Mas eu acredito na seriedade dos livros onde eu estou lendo isso. Basta um pouco de lógica para concluir que se ele veio a primeira vez, então a segunda vai acontecer. Além da fé. Não só lógica, mas a fé que nós temos. Acho que vale a pena observar algo aqui. Ele próprio falou da sua segunda vinda. João 14, de 1 a 3, se quiserem, já cheguei lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Uma das muitas passagens em que ele próprio atestou isso. Apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim, eu já estou lá também, pois a nossa pátria, estou em Filipenses 3 e 20, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aguardamos o nosso Senhor de lá. Da onde? Dos céus. Exatamente de onde os anjos disseram que ele estava. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Ele próprio falou, Paulo falou, Tiago falou, no capítulo 5, versículos 7, diz assim, estou em Tiago 5 e 7, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Esse próxima já fazem 2000 anos, e como é que era próxima? Entendemos duas maneiras de entender isso. Um no sentido do tamanho do plano de Deus, que para Deus, ele estava falando aqui como um profeta, o tempo não é tão importante. E segundo, no aspecto da, como nós chamamos, de uma maneira até um pouco técnica, da iminência. É que a volta de Cristo pode ser a qualquer momento. Nada impede, não tem nenhuma profecia que precisa ser cumprida para ele voltar. Então, essa ideia de proximidade pode ter esse sentido. Jesus falou da sua segunda vinda, Paulo falou, Tiago falou, Pedro falou, lá em 2 Pedro, capítulo 3, respondendo a perguntas de céticos. 2 Pedro, lá no capítulo, versículo 10, o capítulo, eu não anotei, 3, capítulo 3, segundo, eu estou em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Todavia, lá no 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu de água, e através da água, pela palavra de Deus,
pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Mas eu devia ter vindo, mas o texto ia ficar muito longe. Lá do versículo 4, porque tinha alguns que estavam gozando das profecias, fazendo pouco, lá no 4, e dizendo, onde está o 3? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Estão vendo? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Debochando das profecias. Aí Pedro vai, explica, como já li no 5, no 6. Aí no 8, então, retomando, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Muito interessante essa explicação, que eu não vou entrar no mérito. 10. Virá, entretanto, como ladrão, ou seja, sem ninguém esperar, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, e a passagem continua. Jesus, Paulo, Tiago, Pedro e João, no nosso querido Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1 e 7. Jesus Cristo virá. Mas, minutinho. Tudo bem, ele virá. Mas ele é muito misterioso. Ele pode vir através do Espírito Santo, ele pode vir de uma maneira bem, talvez até reconhecível. Vamos parar com isso? Como se os anjos dissessem, não, vamos encerrar isso aqui logo. Esse tipo de especulação. Como será essa vinda dele? Vamos encerrar agora a especulação? Já, já, do modo como o vistes subir. Pronto. Tá bom. Do modo como, em pessoa, fisicamente, talvez até envolto em nuvem, que foi o que João disse em Apocalipse 1 e 7, eis que vem com as nuvens. E ele subiu numa nuvem. Do jeito que ele foi, ele volta. Ele foi fisicamente? Foi. Pois ele volta fisicamente. Inclusive, achamos que até o local, aqui não fala do local, apesar de que poderíamos achar, não, nessa expressão do modo que, inclui não só a forma física, mas inclui também o local. Pode ser. Mas o fato é que Zacarias 4:4, não precisa abrir lá, mas diz que seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ou seja, até o local. Se nós estamos bem interpretando Zacarias 4:4, o local vai ser o mesmo. Vão tocar naquele mesmo monte, os pés dele voltando.
quando falar de Cristo para alguém, pergunte se ele crê na segunda vinda de Cristo. Olha, eu tenho dado aqui várias dicas de evangelismo meio esquisitas. Fora da caixa. Seria muito interessante vocês experimentarem, até eu próprio. Se eu ouvir algum retorno, seria muito gostoso. Mas talvez a gente não pense nisso. Quando estamos falando com alguém que não tem Cristo, e queremos falar de Cristo para a pessoa. Tenho dado várias sugestões, até como uma maneira diferente de abordar. Porque cá para nós, lá fora já estão bem acostumados com essa ideia de evangelismo, de falar de Jesus, que Jesus é algo absolutamente santo, lindo, belo, mas que está tão usado, tão utilizado, tão falado, que tem perdido um pouco o efeito, que é uma pena. Rapaz, tu crê em Deus? Eu creio. É muito fácil se falar em Deus. Falar em Deus é muito fácil. O crente tem que ter sabedoria na hora dele entrar. Mas se ele esperar falar em Deus e tal, não vai esperar muito, não. Mas se Deus quiser, vai chover. Pronto. Deus está na boca de todo mundo o tempo todo. Você fique atento. Ei, Jesus! Peraí. Jesus? Você acredita que ele vai voltar para essa terra do jeitinho que ele teve aqui? Como? Talvez vai ser a primeira vez que alguém faça essa pergunta para ele. Você sabia que ele vai voltar do jeito que ele subiu? E ele subiu? Bom, aí alguém precisa de mais, né? Voltar um pouco para trás. Mas, de repente, a pessoa já sabe mesmo que ele subiu, está no céu. Então, ele não esteve aqui? Foi, não morreu? Ressuscitou? Está no céu? Está. Acredita? Acredito. Depois você saber que ele volta. Do jeitinho que ele subiu. Olha que início de conversa espetacular. Mas ele vai voltar, meu amigo. É voltar. Fisicamente. Eu não acredito nisso. Tudo bem, você pregou. Você pregou. O evangelho puro. Aí você, se ele der uma pequena oportunidade, você diz. Não é algo incerto, algo que é meio vago. E, meu amigo, pouco voltará a sua vida se ele volta, se ele não volta. Não é assim, não. A volta dele vai ser para valer. Talvez até você tenha a oportunidade de falar o que eu vou dizer aqui e encerrar. 3 características sobre a vinda de Cristo eu vou só tocar. Será em 2 etapas, como nós cremos. Nós quem? Os que cremos que haverá um arrebatamento antes da tribulação, nas nuvens. Vamos estar nos céus com ele. Expliquei isso tudo muito detalhadamente quando falei de Apocalipse. E a segunda etapa desta segunda vinda virá quando ele vai chegar de uma maneira visível lá no Monte das Oliveiras e tal, como Apocalipse 1:7 que acabamos de ler. Então será em 2 etapas esta vinda dele. Outra característica é que ele não virá mais como um servo sofredor, ele virá para reinar. Apocalipse também, no capítulo 20, no versículo 6, depois você vê lá, diz que nós vamos reinar com ele 1000 anos. Nós crentes, vamos reinar com ele. Então ele vai voltar para reinar. Segundo os Tessalonicenses, que eu acabei de ler, mas não li a passagem, que ele vai voltar como em fogo vingador, tomando satisfação com os que não creram, vem para julgar e vem para arrebentar. Dizem que um irmãozinho americano estava pregando, aí foi falar do arrebatamento, e Jesus vai nos arrebentar a todos. Todos nós crentes. O senhor deve estar querendo dizer arrebatar. É isso mesmo, arrebatar e tal. Pois bem, agora eu não sou americano e nem estou trocando os termos. Ele vem para arrebentar.
os que não são dele. Arrebentar no sentido de condenar, em justiça, plena justiça, santidade, fazendo o que é correto, não é com uma raiva descontrolada, não. E nem é como vingança, mas não vingança como a sua, carnal, a nossa, mas uma vingança santa, vingança santa, justa. Terceiro, ele não vem mais para ser julgado como ele foi por aquelas testemunhas falsas, por Pilatos, aqueles homens corruptos. Ele vem para julgar. Apenas nós não sabemos quando, mas ele virá. Então, como discípulo de Cristo, como você é, tanto quanto aqueles homens que lá estavam, sinta-se seguro, confiante. O mundo hoje está muito inseguro, muitos sinais de guerras, de revoltas, de desuniões, de ódio, de mentiras, de tudo. No mundo inteiro, uma característica hoje mundial. Uma guerra aí que foi iniciada há quase um ano e não falam se vai terminar quando, e as consequências delas, e não só aumento de preço e tudo, mas até falta de peça de carro, como eu já ouvi, e vocês devem ter ouvido também, por causa da guerra. Então o mundo está todo esquisito, e países se armando cada vez mais, países comunistas, que não creem em Jesus Cristo, em nada, e cada vez mais poderosos. Ou seja, o ser humano hoje, o habitante da Terra hoje tem muita razão para se sentir inseguro, amedrontado, angustiado. Tem. Mas o crente tem um motivo espetacular para, pelo menos, ter bastante atenuada esta sensação de insegurança, de medo e tudo. É humano ter um certo peso disso aí, mas lembre-se, nós temos o céu, está bem pertinho de nós. Pior das hipóteses, uma bomba atômica cai aqui em Fortaleza. Estamos no céu imediatamente. Não tenha medo de nada. E ele volta. Se você estiver vivo quando ele voltar, espetáculo. Se você já estiver no céu quando ele voltar, espetáculo. Você volta com ele. Tudo é espetacular, como eu comecei dizendo. Sinta-se empolgado por ser crente no Senhor Jesus Cristo. Enquanto isto, vá testemunhando e fazendo o que ele manda, porque é isso que ele mandou você fazer. E você que não é crente, está bom de ouvir mais as palavras dele e prestar mais atenção. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e a praticá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.